Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos sequência na nossa aula aqui de segunda série do terceiro bimestre. Então, se você não assistiu a aula anterior, acesse o link na descrição e assista. Até mesmo porque, pessoal, para você entender, compreender as habilidades que serão trabalhadas nessa aula, você necessita saber fazer a geometria de uma molécula e saber determinar a polaridade, quando uma molécula é polar ou apolar. Então é necessário que você assista às aulas anteriores, beleza? Dito isso, pessoal, abrindo o nosso caderno do aluno na página 38, nós temos a atividade 3, que vai determinar aqui as forças intermoleculares e intramoleculares, embora as intramoleculares nós trabalhamos no segundo bimestre, tá? Mas nesse momento nós vamos fazer uma comparação entre as duas e entender quem são as forças intermoleculares. Para isso, pessoal, nós vamos conseguir desenvolver toda a atividade 3. Ele começa sugerindo aqui que a atividade 3A você desenvolva como uma pesquisa, né, a 3A e a 3B, mas como que nós faremos essa aula? A atividade 3A eu vou desenvolver, tá? Eu vou trabalhar com vocês, vou falar sobre o que é intramoleculares, intermoleculares, né, a diferença das duas e definir quais são as forças intermoleculares. A atividade 3B você vai realizar uma pesquisa depois. Caso surja alguma dúvida em relação a essa tabela, você pode estar deixando um comentário no vídeo. As atividades a seguir, né, atividade 3D e IF, são atividades que vai necessitar o conceito, né, principalmente de forças intermoleculares. Então, as atividades D e IF você vai desenvolver após a apresentação do conteúdo da aula, beleza? Então, das atividades 3D a F, você vai desenvolver como uma lista de exercícios. Assim que a gente terminar, pessoal, eu retorno aqui só para tirar algumas dúvidas e explicar como vocês vão desenvolver essas atividades. E a atividade 3G é um aprofundamento que eu, nesse momento, não estarei contemplando nessa aula, mas isso fica a critério do seu professor se ele vai aprofundar ou não com vocês. Então, pessoal, para iniciar a nossa aula, o tema de hoje é forças intermoleculares. E como foi dito ali no começo da apostila, pede para que a gente faça uma relação entre o que é intra e intermolecular, beleza? As forças intra vem de dentro, então são forças que agem dentro de uma molécula, ou seja, dentro de uma molécula nós temos átomos. E essas forças unem esses átomos, que são as ligações químicas. Por isso que eu disse que nós já tínhamos estudado no segundo bimestre, tá bom? Então, quando se fala de forças intramoleculares, quem são as forças intramoleculares? É a ligação iônica, covalente e metálica, porque são as ligações que unem dentro da molécula, ou seja, os átomos. As forças intermoleculares são as forças que agem fora das moléculas, ou seja, são forças que acabam unindo as moléculas, que é o que nós vamos entender agora, tá? No próximo slide eu vou dar uma definição para vocês entenderem de forma mais simples, mas basicamente, pessoal, essas forças que agem aí, né, unindo essas moléculas, nós chamamos de ligação de hidrogênio, de polo e de polo induzido, beleza? Só uma coisa importante antes da gente avançar, pessoal, essas forças intermoleculares agem em moléculas. E quem são os compostos moleculares? Compostos de ligação covalente, tá? Então aqui nós estamos dizendo que tem forças que unem átomos, que são todas essas aqui, né? São essas três ligações, e forças que unem moléculas. Mas essas forças intermoleculares só agem em substâncias de ligação covalente. Por exemplo, ligação iônica é retículo cristalino, é outra configuração, certo? Então, pessoal, basicamente, para vocês entenderem o que seria uma força intermolecular, nós vamos visualizar essa gota de água imaginando que isso represente uma molécula, tá? Embora uma gota de água não equivale a uma molécula. Dentro de uma gota, eu tenho várias moléculas de água, tá? Bilhões, milhões de moléculas lá. Eu só estou usando essa gota para a gente visualmente entender o conceito. Nós sabemos que para que exista uma molécula de água, não é uma gota, tá? Uma molécula, é necessário que dois átomos de hidrogênio se liguem a um oxigênio, ou seja, realize uma ligação química, uma força intramolecular, força intra dentro da molécula que une os átomos. E essa configuração aqui do hidrogênio com o oxigênio forma o que nós chamamos de uma ligação covalente. Unem os átomos aqui formando uma molécula, beleza? Só que uma única molécula, cara, se uma gota é insignificante, imagina só você com sede beber uma única gota. Então, uma gota só é insignificante. Se uma gota é insignificante, imagina uma molécula.
Então, quando nós pensamos na água, né, na água que eu bebo, que eu lavo meu rosto, que eu escovo os meus dentes, que eu tomo banho, nós pensamos numa porção maior de matéria, né? Não é uma quantidade pequena de água. Então, para isso é necessário muitas moléculas se unirem para formar várias gotas, para essas gotas se unirem e formar a água naquela porção, naquela escala maior, tá bom? Então, vamos imaginar visualmente que essa gotinha aqui, tá? Essa gota aqui é como se fosse uma molécula apenas, tá? Eu tivesse só uma molécula aqui nesse copo, então isso seria insignificante, eu não posso nem ver uma molécula. Então é importante que a gente entenda que quando nós temos um copo cheio de água, há várias gotas, né, várias moléculas lá dentro interagindo. Porque se essas moléculas não interagissem, elas se distanciariam e o distanciamento das moléculas causa o que nós conhecemos aí como estado físico gasoso, tá? Então, para que eu tenha uma porção de água líquida, para que eu possa beber ou lavar alguma coisa, é necessário que essas moléculas estejam aproximadas. Por isso que existem forças que agem entre as moléculas. Então, de uma gota para outra, né, que aqui o conceito correto, né, seria de uma molécula para outra, há forças que unem essas moléculas aqui, deixam elas próximas. E o que seria o estado físico sólido e líquido? É a aproximação dessas moléculas, porque no estado gasoso elas se distanciam, tá? Então, são essas forças que explicam para mim o comportamento, por exemplo, sólido e líquido, tá? Se não há forças atraindo as moléculas, unindo as moléculas, elas se distanciam. Então, quem são as forças intra? São as forças que unem os átomos, ligação química lá, covalente, iônica e metálica do segundo bimestre. Então, a primeira pergunta, o que é uma força intermolecular? Não é a força que une os átomos, mas a força que une as moléculas. Então, essa é a primeira definição que tem que estar muito clara na sua cabeça. Tá? A força intermolecular é a força que une as moléculas. Então, quando eu vejo a água sólida ou líquida, eu entendo que há forças mantendo essas moléculas aproximadas. Então, esse é o conceito de força intermolecular, beleza? É uma força que aproxima as moléculas. Quando o composto passa de líquido, por exemplo, para gasoso, essas forças são quebradas e essas moléculas se distanciam, tá? Por isso, pessoal, que é muito importante que vocês entendam também que tem substâncias que precisam de mais calor, né, para passar de estado físico, tem temperatura de fusão e de ebulição maior, porque as forças são mais intensas, e tem substâncias que apresentam essas forças mais fracas, né? Uma força fraca acaba ficando meio estranho, né? Mas essas forças são menos intensas, né? São comparados o nível de força, tem forças que são maiores e forças menores, digamos assim, beleza? Então, por isso, pessoal, é importante que a gente entenda até uma analogia aqui. Eu coloquei dois GIFs do filme Vingadores Guerra Infinita, né? O Ultimato é depois. Do Guerra Infinita, que representa quando Thanos estala o dedo lá e as pessoas desaparecem. No efeito cinematográfico que foi utilizado aqui, pessoal, eles viram pó, né? Eles vão se fragmentando em pó. Isso seria mais ou menos o efeito aqui que o roteirista quis passar, né? O diretor, não sei quem foi que teve essa ideia, eu confesso que eu desconheço na HQ se acontece realmente isso, mas pelo menos no cinema eles quiseram representar o corpo meio que virando pó, pulverizando, certo? Pensando na questão química, né, quimicamente falando aqui desse fenômeno, a gente pode imaginar que o nosso corpo é formado por várias partículas, várias moléculas, vários átomos que, enfim, que estão se unindo, se juntando dentro de toda a nossa estrutura, de pele, de cabelo, de ossos e assim por diante. Se esses átomos basicamente se separassem, nosso corpo viraria mais ou menos isso aqui que está acontecendo. Ó. Quando a gente pensa na água, a gente entende que de alguma forma essas moléculas têm algo que está fixando a água naquele estado físico. A partir do momento que aquelas forças parassem de agir, que elas simplesmente não existissem, as moléculas de água se separariam e o efeito que nós temos da água, por exemplo, das suas moléculas se distanciando, é a água virando vapor, certo? Espero que vocês tenham entendido a analogia para a gente entender mais ou menos a importância das forças intermoleculares. E a partir disso, pessoal, eu vou definir para vocês quais são as três. É muito importante que até esse trecho da aula você tenha entendido o que são forças intra, que nós já estudamos no segundo bimestre, e as inter, e a diferença entre elas, o que uma faz. Uma une átomos e a outra une moléculas. Agora, quais são essas forças e quem vai ser a maior ou a menor, por exemplo, tá? Então, há três tipos de forças de Van der Waals, tá? A primeira é chamada de ligação de hidrogênio e é a mais intensa, certo? Substâncias que fazem ligação de hidrogênio, embora o nome é ligação, mas isso não é uma ligação química, tá? Isso é uma força intermolecular.
Então, pessoal, quando nós falamos da ligação de hidrogênio, a primeira coisa, tem que ter hidrogênio. Então, um composto covalente, lembra que isso só vale para compostos de ligação covalente, tá? Um composto que apresente na sua estrutura o hidrogênio, certo? Que tenha hidrogênio ligado aos três elementos mais eletronegativos, que é o oxigênio, o flúor e o nitrogênio. Pessoal, embora aqui não está na ordem de eletronegatividade, mas na ordem de eletronegatividade, tá? Do mais eletronegativo para o menor, ficaria assim: flúor em primeiro lugar, oxigênio em segundo lugar e nitrogênio em terceiro lugar. Esses são os três ametais mais eletronegativos, né, que é o que nós chamamos, professores de química, de FON. Quando você tem esse conjunto de elementos, tá? Um desses três elementos ligados ao átomo de hidrogênio, pode ser o HF, o H2O, a água, por exemplo, né? Pode ser a amônia, o NH3, por exemplo, não importa. Quando você tem um desses três ligados ao hidrogênio, nós temos o que nós chamamos de ligação de hidrogênio. E por que que as moléculas formadas por essa configuração apresentam uma interação mais intensa? Porque você está pegando os três elementos mais eletronegativos, certo? Aqueles que têm uma maior tendência em ganhar elétrons, e ligando ao elemento menos eletronegativo da ligação covalente. Nós sabemos que a ligação iônica ela tem uma grande diferença de eletronegatividade, porque ela vai unir, né, os metais, que são menos eletronegativos, com os ametais. Mas aqui, falando só dos compostos covalentes, a ligação de hidrogênio, ela pega os três mais eletronegativos, um dos três, e liga ao hidrogênio, que dentro desse conjunto é o menos eletronegativo. Ele não é o menos eletronegativo da tabela periódica, é o menos eletronegativo das ligações covalentes, tá? Por isso, pessoal, que essa diferença de eletronegatividade acarreta polos mais intensos, digamos assim. Por isso que, dessa forma, a ligação de hidrogênio, falando dos compostos moleculares, são os mais difíceis de separar a sua molécula. É o que explica, por exemplo, a alta temperatura de ebulição da água. A água precisa de 100 graus. É muito, digamos assim, que é difícil de separar as suas moléculas. Por quê? Porque elas estão interagindo com uma força maior, certo? Então, dessa forma, pessoal, eu vou mostrar para vocês como funcionaria isso, tá? Não importa qual seja a substância, o que importa é que compostos que realizam ligação de hidrogênio vai ter tanto flúor, quanto oxigênio, quanto nitrogênio, sempre recebendo esses elétrons mais próximos a eles, né? Nós sabemos que esses elétrons não são retirados, mas são deslocados para os três elementos mais eletronegativos, como aqui eu coloquei o flúor, e o deslocamento desse elétron próximo ao flúor faz com que essa região aqui da minha molécula se torne mais negativa. Então, na ligação de hidrogênio, o hidrogênio sempre vai ser positivo. O flúor, o oxigênio e o nitrogênio sempre serão negativos. Ou seja, nós estamos falando de moléculas polares, moléculas que apresentam polos, tá? Então, ligação de hidrogênio é para moléculas polares que tenha hidrogênio com o FON. E pensando numa reação em cadeia, várias moléculas, como poderia ser a água aqui, tá? Não importa. Eu não utilizo a água num slide porque eu coloco uma prática para os alunos desenvolverem depois, tá? Eu dou várias moléculas de água, dou um becker e eles vão colando assim, apontando os polos opostos dentro de um becker. Enfim, é uma atividade que eu faço isso em sala de aula. Mas de qualquer forma, o que importa que vocês entendam aqui é que quando a gente analisa essa representação, nós entendemos que várias moléculas dessa substância interagindo são várias moléculas que apresentam polos diferentes, né? Eu tenho aqui uma molécula que tem o seu polo negativo e o seu positivo. Então, quando elas ficam no mesmo recipiente, essa minha molécula aqui, ó, por exemplo, essa molécula do canto, o seu polo positivo vai atrair o polo negativo de uma outra molécula. E se eu fosse pensar em várias outras moléculas interagindo, eu teria várias moléculas aqui com o seu flúor apontando para o hidrogênio, porque o flúor sempre vai ter, né, o seu polo negativo. Então, numa reação em cadeia, eu teria vários átomos de flúor aqui apontando para o hidrogênio, como eu teria vários átomos de hidrogênio apontando para o flúor. Então, quando nós pensamos na interação entre as moléculas de substância covalente, nós entendemos que a ligação de hidrogênio, por propiciar esses polos, tá, parciais, são polos parciais, a atração entre esses polos acontece de forma que essas moléculas fiquem próximas, tenham uma tendência em se aproximar, por isso, né, que é o que explicaria o estado sólido ou líquido aqui, tá? Quando eu consigo vencer essa atração, romper essa atração, essas moléculas se distanciam.
E o que eu tenho? Eu tenho estado gasoso, por exemplo, beleza? Então, pessoal, mais uma vez, ligação de hidrogênio é a força intermolecular maior, porque os elementos que compõem esse agrupamento apresentam uma grande eletronegatividade, né, pensando dentro da ligação covalente, certo? Analisando um próximo exemplo aqui, pessoal, falando agora da segunda, que é a média, né, que apresenta uma intensidade média, não é a mais fraca ainda, a mais fraca será a última, nós temos o dipolo ou dipolo permanente. A palavra dipolo me dá a ideia de ser dois polos. Então, da mesma forma que a ligação de hidrogênio tem polo positivo e negativo, a dipolo vai ter também polo positivo e negativo. Só que esses polos vão ser menos intensos que comparados da ligação de hidrogênio, tá? Por quê? Porque a gente está trabalhando agora com elementos menos eletronegativos que o FON. E aí eu até vou colocar aqui para vocês, pessoal, uma molécula bem parecida com a anterior, porque na anterior tinha hidrogênio também. Só que o átomo que estava ligado ao hidrogênio era o flúor, que é um elemento muito eletronegativo. Dessa forma, né, o polo parcial ele seria mais intenso, pensando nessa representação que eu coloquei aqui. Pensando aqui no HCl, eu digo o seguinte, o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio? É, só que a eletronegatividade que ele tem é menor que o FON, que o flúor, que o oxigênio e que o nitrogênio. Então ele vai criar polos também, né? Eu vou ter um polo parcial negativo para o cloro, um polo parcial positivo aqui para o hidrogênio, mas é menos intenso. Então vai haver uma atração entre as moléculas dessa substância, polo positivo com polo negativo, só que a intensidade dessa atração é menor que comparada à ligação de hidrogênio, porque a eletronegatividade aqui é menor. Então o que você precisa entender sobre a ligação de hidrogênio e a dipolo-dipolo? Ambas são de moléculas polares. Nas duas eu posso ter hidrogênio, é que na ligação de hidrogênio tem que ter hidrogênio. Na dipolo-dipolo eu posso ter o hidrogênio, não necessariamente eu precisaria dele, posso ter ele. Aí a questão é que se eu tenho o hidrogênio, mas o elemento que está ligado a ele não é o FON, não é flúor, oxigênio e nitrogênio, então é um dipolo-dipolo, beleza? E aí, pensando numa reação em cadeia, seria a mesma relação. Como que é possível uma substância de ligação covalente, né, que apresenta esses elementos químicos interagirem, né, ter uma atração entre as suas moléculas? Devido à diferença de eletronegatividade entre os meus elementos, né, eu vou deslocar o elétron aqui mais para o cloro, tendo um polo parcial negativo, e entre outras moléculas dessa substância, ligado a esse cloro, eu vou ter vários hidrogênios apontados para ele, porque a parte positiva de uma outra molécula vai ser atraída por essa parte negativa aqui da minha molécula. E pensando em outras moléculas que apresentem esse átomo de cloro também negativo, eles serão atraídos aqui pelo meu hidrogênio, que vai ter uma carga parcial positiva, beleza? Então, pessoal, como que acontece a interação? Como que funcionam as forças intermoleculares de ligação de hidrogênio e de polo-dipolo? Devido à diferença de eletronegatividade dos seus elementos, né, nós temos um deslocamento de elétron, polos parciais, e a formação desses polos parciais cria uma atração de uma molécula pela outra. Por isso que a água, né, ela vai permanecer ali, por exemplo, no estado líquido, porque o oxigênio, que vai ter um polo negativo, vai atrair os hidrogênios de outra molécula de água. E assim sucessivamente, tá? É muito importante que você só entenda a diferença do dipolo-dipolo para a ligação de hidrogênio. Lembra? Ambas são moléculas polares, mas quem determina se vai ser ligação de hidrogênio é ter hidrogênio, porque aqui nós também temos, mas ligado ao FON, tá? Se eu tiver hidrogênio ligado a qualquer outro elemento de uma molécula polar, vai ser dipolo-dipolo. E pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, nós temos a última, que é a ligação, né, com uma fraca intensidade, que é chamada de dipolo induzido, dipolo permanente ou forças de London, tá? Por quê? Porque essa força intermolecular, ela age sobre moléculas apolares. Aí, nesse momento, você vai falar assim, professor, eu já entendi que, embora a ligação de hidrogênio e a dipolo-dipolo apresente elementos químicos diferentes de uma para outra, mas ainda assim ambas vão ter polos. Se uma molécula tem uma parte positiva e uma parte negativa, ela vai conseguir atrair e ser atraída por outra molécula. Dessa forma, há uma interação, uma atração entre elas. Beleza, deu para entender. Mas como que é possível haver uma ligação, uma interação entre moléculas, cara, que são consideradas apolares? O que pode haver uma atração se a molécula é apolar, se ela não tem polos? Você já tentou aproximar a madeira de um ímã? Não gruda, porque embora o ímã tenha o seu polo lá, a madeira não vai ter.
Então, como que eu posso fazer com que ocorra uma interação com moléculas que não apresentem polos? Por isso que é muito importante que a gente entenda os dois conceitos. Esses polos vão ser induzidos e esses polos aparecem em um determinado instante, tá? Por isso que é dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Então, nós vamos analisar agora, pessoal, um exemplo aqui, que seria para o nosso gás oxigênio, o O2, e é muito importante que você entenda essa imagem. Dentro dessa imagem eu tenho essas duas bolinhas pretas, tá? Esquece o sinal de mais. Essas duas bolinhas pretas simulam dois átomos de oxigênio, porque o O2, tá? A substância gás oxigênio, é formada por dois átomos de oxigênio. Então, coloquei duas bolinhas pretas iguais, porque são dois átomos iguais. E lembra que o oxigênio ele é da família 6, então ele tem que compartilhar dois elétrons. Esses dois risquinhos aqui simbolizam aí os dois compartilhamentos de elétrons feitos pelos dois átomos de oxigênio, certo? Então aqui nós temos o desenho preto simula a molécula do gás oxigênio. O sinal de mais representa para mim, pessoal, que o núcleo desses dois átomos é positivo. Então, dentro desses dois átomos, nós temos a região positiva. E como esses átomos não têm maior ou menor eletronegatividade, eles são iguais, ambos são iguais, né? Eles não, são dois átomos de oxigênio, e em volta, por exemplo, dessa molécula, eu tenho esse símbolo aqui de menos, tá? Circulando ela, mostrando que, por exemplo, os elétrons estão distribuídos de forma uniforme, porque não há diferença de eletronegatividade aqui, cara. Se não há diferença de eletronegatividade, não há disputa, os elétrons estão distribuídos de forma iguais, certo? Não tem nenhuma parte positiva e nenhuma parte negativa, está tudo distribuído de forma igual. Por isso que eu falei para você que é um dipolo induzido, tem que ser induzidos os polos. Então imagina só que você pega o gás oxigênio e começa a resfriar ele e as suas moléculas começam a se aproximar. Quando elas vão se aproximando, observa bem essa região aqui do meu desenho, onde eu estou tracejando ela. O que vai se aproximar primeiro entre duas moléculas? São os seus elétrons. Né? Quando essas duas moléculas se aproximam, são os elétrons que se aproximam, que chegam em contato primeiro. É a primeira coisa da molécula que vai interagir. Só que nós sabemos que esses elétrons não podem interagir. Por quê? Porque eles são negativos. Então vai haver uma repulsão. Então esses elétrons vão ser empurrados. Tá? Os elétrons, quando eles vão se aproximando, de alguma forma esses elétrons vão se repelir. O núcleo não tem como, porque o núcleo está compactado, os prótons aqui dentro, mas os elétrons não, eles estão em volta do átomo. Então essa nuvem é deslocada. Pensando numa reação em cadeia, pessoal, seria mais ou menos isso. Ó. Vamos imaginar que essa molécula aqui, ó, vou colocar como molécula A, ela se aproximou aqui da minha molécula B e os seus elétrons se repeliram. Os elétrons da minha molécula B foi jogado para o meu canto esquerdo, que automaticamente, ao ser jogado pelo canto esquerdo aqui, pensando numa reação em cadeia, pegou os elétrons aqui da minha molécula C e jogou ele para o outro lado também. Então, quando há uma aproximação dessas moléculas em um determinado instante, por isso que é dipolo instantâneo, em um determinado instante que há uma aproximação entre essas moléculas, a nuvem de elétrons é deslocada. E quando essa nuvem é deslocada, você vai observar que em um lado da minha molécula, tá? Vou falar aqui da minha molécula A, um lado da minha molécula eu vou ter uma sobrecarga negativa e do outro lado eu vou ter uma região positiva. Por isso que é um dipolo induzido. Esse dipolo tem que ser induzido. Por que o outro é chamado de dipolo permanente? Porque existe aquelas cargas parciais permanentes, porque há uma diferença de eletronegatividade. Aqui nesse caso não. Nesse caso só vai ser induzido no instante que essas moléculas se aproximarem. Por isso que substâncias que apresentam dipolo induzido são substâncias que a temperatura ambiente elas estão no estado gasoso. Né? Elas têm temperatura de fusão e de ebulição baixíssimas, tá? É muito fácil separar as suas moléculas, por exemplo, né? Como no caso do gás oxigênio, ou enfim, as substâncias que se encontram aí na nossa atmosfera no estado gasoso, gás nitrogênio, gás hidrogênio e assim por diante. Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa aula e o mais importante é entender a diferença de intra para inter, entender o que é a força intermolecular, que é a força que une as moléculas, saber quais são as três, né, ligação de hidrogênio, dipolo induzido, saber identificar uma substância que faz ligação de hidrogênio, dipolo induzido, e saber qual é a mais intensa ou não, porque eu posso te dar um exercício onde eu vou falar assim, dada três substâncias, qual terá a maior temperatura de ebulição? Provavelmente a que fizer ligação de hidrogênio. Se não tem ligação de hidrogênio, provavelmente uma que vai fazer dipolo, beleza? E para a gente fechar nossa aula, voltando aqui no caderno do aluno, que eu falei
que nós iríamos retomar o caderno do aluno, basicamente os exercícios eles vão trabalhar com essa lógica. Por exemplo, ó, na questão de na atividade 3 ele coloca assim: explique quais são as forças intermoleculares. Então você tem 4 substâncias, analisando o agrupamento de elementos que eu tenho aqui, você vai determinar que força intermolecular essa substância faz. E como que você vai fazer isso? Não é só analisar a fórmula molecular, tá, pessoal? Ah, eu tenho NH3, opa, então já sei que amônia é ligação de hidrogênio, tá meio na cara. Mas há outras substâncias que você vai ter que montar a geometria, determinar os vetores, saber se a molécula é polar ou apolar. Então tudo isso interfere, porque lembra, se a molécula for apolar, ela vai ser de dipolo induzido. Se ela for polar, ela pode ser de ligação de hidrogênio, dependendo dos átomos que a compõem ela, ou ela pode ser de polo, beleza? Mas basicamente esses exercícios da atividade 3 vai pedir para você identificar se é polar ou apolar, tudo aulas anteriores, tá? Conceitos que foram trabalhados em aulas anteriores e talvez aqui, né? E de mais novo que vai aparecer para você é justamente qual é a interação molecular que tem. Interação molecular, força intermolecular, tudo isso é o que? Ligação de hidrogênio, de polo ou de polo induzido. Pessoal, essa parte de aprofundamento não será trabalhado nessa aula, tá? Posso deixar para vocês como uma pesquisa ou até mesmo para que seu professor faça essa análise, caso seja necessário com vocês, tá? Isso vai de acordo com o tempo de cada escola. Eu não sei se a gente vai ter tempo hábil para terminar todo o bimestre. De qualquer forma, nesse momento, a nossa aula finaliza aqui na atividade 3F, tá? Deixo a 3G como uma pesquisa. Em um determinado momento, caso eu grave, eu acrescento a atividade 3G na nossa aula, certo? Desde já um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.